Graça e paz, tudo bem? Meu amado, meu irmão, eu gostaria de hoje estar ministrando a palavra para vocês, a palavra que foi ministrada também ontem, terça-feira, no primeiro culto de ensino desse ano, e que diz respeito à oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades. Como nós vamos agir diante dela, como nós a buscaremos, foi o assunto da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Peço para você que, se você achar relevante e interessante essa ministração, que você possa curtir, dê um like e que você compartilhe. E ainda, se você quiser comentar sobre essa palavra, ou dúvida que você tem, ou algum assunto que você gostaria que fosse ministrado, coloque aí nos comentários e nós estaremos respondendo, ou estaremos ministrando a respeito desses assuntos também. Amém? A palavra de hoje está em Josué, capítulo 8, Josué, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Este texto está relatando quando os espias de Israel haviam ido à cidade de Jericó conhecer a cidade, porque Deus haveria de vencê-los, então eles vão lá para conhecer, e eles vão se esconder na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta, e eles vão até a sua casa, batem, ela abre a porta. E com eles lá, ela tem essa conversa com eles. Veja que interessante, no versículo 10, o que ela diz. Olha o que ela compreendeu, sendo uma pagã, uma nação pagã. Ela diz: Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, os quais destruístes. Então o testemunho chegou a toda a cidade e a ela. E eles temeram, porque compreenderam que seriam vencidos também. Mas veja o que essa mulher diz. Ela entende, ela compreende quem é Deus. Olha no versículo 11. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pelo que ela ouve a respeito de Deus, no cuidado, no amor, no zelo com a nação de Israel, nas suas vitórias, ela entende que esse Jesus era Deus nos céus e Deus na terra. Quando eu medito nesse texto, eu compreendo o porquê que esses espias bateram a porta desta mulher. Porque Deus tinha interesse nesse coração. Deus sabia deste coração disposto e sedento por salvação. Porque ela compreendeu quem era Deus. Por isso, a oportunidade bateu à porta dela. Aleluia. Amado, ela compreendeu a respeito de Deus, da glória, do poder, da majestade, e que Deus os venceria a cidade, destruiria a cidade. Mas o coração dela é tão desejoso disso. Deus providenciou que os espias batessem a porta. Porque, amado, uma coisa que eu aprendi de Deus é que Ele não despreza um coração que o conhece,
um coração que reconhece o seu poder, um coração quebrantado, um coração que está disposto a servi-lo, entendendo que Ele é Senhor e Rei. E por isso ela foi alcançada. E ela fez aliança com estes homens. E assim ela alcançou salvação, não só para ela, mas para toda a sua família. E é tão importante a conversão desta mulher, que a Bíblia diz que ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. De tão importante que foi a sua conversão. Deus a buscou. Glória a Deus, aleluia. Amém. Nós temos também a passagem do filho pródigo, né, irmão? Lá em Lucas 15, de 11 a 32, vai falar desse moço. Não fala a idade, nem fala o nome dele, mas diz que ele pediu a sua herança. Pelo texto, nós compreendemos que deve ser jovem, porque essas ações, este tipo de atitude, cabe bem a um jovem. Ele desprezou a estabilidade, a presença da sua família. Ele desprezou a primogenitura do seu irmão, porque ele não era o mais velho, e a herança era sempre dada ao mais velho, e o mais velho então cuidava dos seus irmãos, mas ele despreza o seu irmão, e ainda por cima despreza o seu pai, porque como você exige uma herança de alguém que está vivo? A herança é daquele que morre e deixa para os seus. Então, essa atitude muito parecida de jovens, que não aceitam os conselhos dos pais, não quer ficar na casa do pai e quer fazer conforme as suas absolutas vontades. E Deus não o contradiz, o pai não o contradiz, o pai lhe entrega aquilo que compreende ser a sua parte, e ele sai pelo mundo, e vai fazer a sua vontade, viver a sua maneira. E vamos ver no texto que, vivendo a sua vontade e a sua maneira, ele acaba em estado de miséria, de necessidade. E por estar numa nação, porque ele abandona até mesmo a sua nação, não somente a sua família, mas ele sai das terras, da sua nação, das terras de Israel, e vai para uma nação pagã. E lá, por ser estrangeiro, ele é desprezado. Aí ele tem um texto que vai dizer que ele cai em si. O texto diz, caindo em si. Todos nós temos um momento, esta oportunidade de cair em si, de entendermos que as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes nos conduziram. Mas infelizmente, muitas vezes por questão de orgulho, não, eu não vou me humilhar diante do meu pai, eu não vou me humilhar diante da minha esposa ou do meu esposo, eu não vou me humilhar diante de ninguém. Então a pessoa acaba resistindo a essa oportunidade de se reconciliar e continua no seu erro. Mas esse jovem não. Esse jovem aproveitou a sua oportunidade. Ele disse, voltarei para a casa do meu pai. Nem que seja para ser empregado dele. Porque não sou digno. Ele compreendeu a gravidade da sua decisão. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu sei que na presença do meu pai há fartura de pão. E assim ele faz, ele retorna ao seu pai. E quando ele chega à casa do seu pai o abraça, e o seu pai coloca ali um anel. Esse anel simboliza a aliança refeita, a aliança restabelecida. Nós podemos olhar para esse texto com a visão humana de um jovem que se arrepende e volta e o seu pai o recebe. E na casa do seu pai há fartura de pão e há vida, porque lá tem alimento. Mas também podemos olhar com os olhos espirituais o contexto desse texto e vamos entender que quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos caminhos e nos reconciliamos ou buscamos a reconciliação com o nosso Pai que está no céu, Ele também nos abraça, Ele perdoa os nossos pecados, Ele refaz conosco a sua aliança, colocando em nós o anel. E assim é restabelecida novamente a comunhão com Deus. Aleluia! Esse é o amor do Pai. Glória a Deus, aleluia.
da casa do Pai, na presença do Pai, a fartura de pão. Amém. E glória a Deus. Outra história que eu também gosto muito, prego muito sobre ele, que é Bartimeu e de Zaqueu. Bartimeu, ele era cego e era pedinte de esmola. Ele ficava à entrada da cidade. Já havia ouvido a respeito de Jesus e dos seus milagres, mas um certo dia ele ouve que Jesus passaria por ali. Então ele começa a ouvir o movimento, e quando ele percebe que Jesus estava ali próximo, passando próximo a ele, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, tentaram impedi-lo, tentaram calá-lo, desanimá-lo. Quem é você? Jesus não se importa, Jesus não vai ouvir, você não é digno de receber a bênção de Deus, você não é digno de receber o teu milagre. Tentaram desanimá-lo, desacreditá-lo, tentaram calá-lo, mas quanto mais o impediam, quanto mais tentavam desanimá-lo, mais forte ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ah, meu Deus, como eu amo esses textos, como eu amo essa palavra. Queridos, ele clamou, ele gritou, e Jesus o ouviu. Amém? Jesus o ouviu, irmão. Olha que maravilha. Aleluia. Jesus sempre ouve um coração que clama por ele. Aleluia. Jesus não somente ouviu, Jesus parou, se voltou para ele e diga: venha cá, o que queres que eu te faça? E assim, esse homem, esse jovem, encontrou não somente cura, mas também encontrou salvação. Aleluia, glória a Deus. E assim o relato da cura de Bartimeu entra na cidade antes mesmo de Jesus. Antes mesmo que Jesus entrasse na cidade, este relato da cura chega aos ouvidos da cidade, chega aos ouvidos de Zaqueu. E quando Zaqueu ouve falar que Bartimeu havia sido curado, ele fala: opa, é a minha vez, é a minha oportunidade. Eu também preciso de perdão, eu preciso de cura da minha alma, eu preciso de salvação. Amém. E assim Zaqueu corre. Mas como diz a Bíblia, ele era um homem de pequena estatura, ou seja, baixinho. Ele não consegue se aproximar de Jesus porque era grande a multidão e ele não conseguia nem mesmo ver Jesus. Então ele sai, vai até, segue adiante um pouco do caminho que Jesus faria, sobe numa árvore, numa pequena árvore, mas ele sobe e ele vai lá para tentar ver Jesus. Queridos, muitas vezes os obstáculos tentarão te impedir, não permitirão que você veja, você vai ter que desviar dos obstáculos, você vai ter que correr, você vai ter que se esforçar. Você vai abrir mão do seu orgulho, dos seus títulos. Veja como Zaqueu fez. Zaqueu era cobrador de impostos, homem rico, mas também era desprezado pela nação. Ele não se preocupou com seus títulos, com sua posição social. Ele não se preocupou com os comentários dele subir numa árvore, dele buscar a Jesus. Ele sabia da sua necessidade. Ele precisava de Jesus. E ele se esforçou. E ele subiu numa árvore para ver Jesus. Mas sabe qual que é a maravilha disso, querido? Não é que ele viu Jesus. É que Jesus ouviu. Jesus olhou e falou: Zaqueu, eu conheço teu coração. Aleluia. Eu sei o quanto você está desejoso. Desce. Hoje eu estarei contigo na sua casa. Amém. Ah, meu Deus. E assim, Zaqueu alcança não somente a graça, mas alcança a salvação. Ele e toda a sua casa. Amém. Glória a Deus. É lindo. É lindo. Esse nosso Deus é lindo. Jesus é maravilhoso. Querido, eu quero que você entenda que algumas vezes a oportunidade vai sim bater a sua porta. Como aconteceu com Raabe.
A oportunidade bateu-lhe a porta e ela abriu a porta. Ela abraçou a sua oportunidade. Ela fez aliança. E assim ela alcança a salvação. Algumas vezes a oportunidade estará próximo de você. Será necessário que você clame. Será necessário que você grite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso. E assim ele vai ouvir a tua voz e vai atender o seu clamor. Outras vezes a oportunidade estará um pouco mais adiante, um pouco mais difícil, terá obstáculos, terá impedimentos, vai exigir de você esforço, vai exigir de você planejamento, estratégia. Mas você, se você se esforçar, se você se empenhar, Jesus verá você, aleluia. Jesus ouvirá a sua voz e Jesus atenderá. A oportunidade está posta diante de nós todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando a oportunidade estiver diante de você, não se faça de coitado. Não fique resmungando. Não fique como o tal do mimimi. Nós vemos no texto daquele enfermo à beira do tanque, que Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? E ele, desde de responder a Jesus, começa a murmurar, a reclamar: que eu já estou aqui há tantos anos, ninguém me põe na água, e quando eu estou chegando próximo, o outro entra na frente, o outro recebe, e eu fico aqui. Jesus precisou interrompê-lo, falando: eu conheço a tua história, eu sei quem é você, eu estou perguntando, você quer ser curado? Às vezes Jesus está dando uma oportunidade, é só você aceitar. Não fique resmungando, não fique reclamando, não fique contando história. Deus conhece a sua história, Deus conhece a tua vida. Ele conhece os teus pecados, mas também conhece o teu coração. Se o teu coração estiver desejoso de se reconciliar, de buscar, Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai bater a sua porta. E você receberá a sua bênção e a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a Bíblia ela é repleta de textos, desde Gênesis a Apocalipse. Jesus vai contar toda a sua história, e a história do homem, vai contar do seu amor, da sua graça, da sua salvação, vai contar dos seus planos, desde a criação, mas também os planos para a eternidade com Ele. A Bíblia conta e relata a história de pessoas que ouviram a voz, obedeceram a Deus, e assim alcançaram a graça e a salvação, como também vai contar a história de pessoas que simplesmente desprezaram os conselhos de Deus, desprezaram as orientações, não quiseram ouvir a voz de Deus, quiseram fazer conforme a sua vontade. A Bíblia mostra o resultado destas vidas também. Cabe a você, cabe a mim. Cabe a nós decidirmos então o que faremos das oportunidades que nos são dadas. Se seguiremos a Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há vida, nem verdade e nem salvação. Mas você pode simplesmente desprezá-lo. Falar: eu não quero seguir, eu não quero fazer assim, eu quero fazer conforme a minha vontade. E Deus aceitará isso. Só que é importante que você saiba que todo aquele que recebe a Jesus é coberto pelo sangue, e assim não passará por condenação, porque o sangue de Cristo cobre e perdoa todo o pecado. Mas aquele que despreza essa salvação vai ser julgado pelo justo juiz. Não é porque você desprezou Jesus que você vai para o inferno. Você vai passar por um julgamento, por um justo juiz. E o justo juiz julgará com justiça todas as suas ações. Se você for merecedor da salvação, você será salvo. Mas nós sabemos que não há salvação fora de Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Somente em Cristo há salvação.
Então decida servi-lo e segui-lo, ouvir a sua voz, ser obediente a ele. Não faça conforme o seu coração às vezes deseja, de sair da presença, de buscar as suas próprias satisfações. Nós vimos o que aconteceu com este jovem, o que as suas escolhas, o seu caminho, aonde o levou. É uma situação de miséria, de fome, de desprezo. Precisou ele buscar se reconciliar com o Pai. Não espere chegar à condição deste jovem para buscar a Deus, para se reconciliar com Deus. Seja sensível à sua voz. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra possa, de alguma maneira, ter falado ao teu coração. Como eu disse no início, se você achou relevante, dá um joinha, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor. Amém e glória a Deus.